Do Senhor que está escrito em São Mateus 19, onde traz muitas dúvidas se pode ter o segundo casamento, né? E nós vamos ler aqui a palavra do Senhor em São Mateus capítulo 19, verso 1, que diz acerca do divórcio. Aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea o fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Louvado seja o nome do Senhor. Um momento de oração, gente. Deus querido, Deus amado, aqui nós estamos, Senhor, diante, meu Pai, da pura verdade, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela é verdade, Senhor. Meu Deus e Pai querido, amado, ela é eficaz, Senhor. Ela discerne, Pai, os pensamentos, Senhor. Vai, meu Pai, até as juntas da medula, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai querido, amado, aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, nesta hora ouvindo esta live, Senhor. E aqueles que irão, meu Pai, ouvir, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, vai e produz fruto, meu Pai. Tira, Senhor, do coração, Senhor, das vidas, meu Pai querido, amado. Ó Senhor, todas as dúvidas, meu Pai, acerca da Tua palavra, o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Então, ouvintes, aqui nós já deparamos, né, o Senhor Jesus diante da maldade dos homens, né? Que homens estes? Homens que não eram qualquer coisa, fariseus, né, e escriba, eles não eram qualquer coisa não, eles eram homens instruídos, homens que tinham as faculdades, era, né, homens assim, de inteligência, de posição, tanto financeira, tanto de cultura, mas eles tinham ali as regras deles. Então eles, com certeza, eles estavam ouvindo quando o Senhor Jesus deu o sermão, né, da montanha, ali em São Mateus, capítulo 5, verso 32, que Jesus disse, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher
e não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério, né? Então, eles com certeza ouviram Jesus falar isto, né? Então eles vieram e tentaram pegar o Senhor Jesus. Não, nós vamos pegar ele agora, porque lá Moisés falou que pode. Então, resumindo, eles chegaram até Jesus e fizeram essa pergunta, né? Acerca do divórcio, se era lícito repudiar sua mulher, né, por qualquer motivo. Então, Jesus já chegou respondendo do começo do mundo, resumindo, acerca, né, que Deus fez macho e fêmea, né, no princípio, Deus fez macho e fêmea, né, e, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Eu gosto muito dessa palavra, quando diz serão dois numa só carne. Se eu não me engano, tem uma live que eu já expliquei sobre isso. Mas não é por aqui, né, que o Espírito Santo quer nos instruir nesta noite, né? Então, assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus está falando aqui, Jesus já começou firme com eles. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou, irmãos? O que Deus ajuntou foi o casamento, a vida a dois, que essa vida a dois se torna uma só carne. É a verdadeira união. Por que nós, os cristãos, até hoje, né, e até muitos leigos, né, usam a aliança? Porque a aliança, ela é o símbolo do casamento, o símbolo da união. A aliança, ela não pode ser, quando ela se quer, ela não pode ser emendada, ela é unida. A aliança, ela é direta, não se tem emenda na aliança, não se quebra, né? Então, por isso que o Senhor Jesus disse, né, que o que Deus uniu, não o separe o homem. Jesus está falando aqui acerca de casamento, acerca de vida a dois, entre homem e mulher. E quando ele fala que o homem não separa, ele quer dizer que é irrevogável. A vida de casamento é irrevogável. Ali ele já deu toda a resposta. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas aí, né, disseram eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Quando Jesus lá em cima falou, o que Deus ajuntou, não separa o homem, Jesus já sabia da intenção deles, que eles iam vir com essa pergunta acerca de Moisés, né? Lá em Deuteronômio, né? Que Moisés lá deu essa lei, né? Acerca do divórcio, acerca do desquite, né? Então, ali foi a lei do homem. Então, lei nenhuma do homem pode desfazer de um casamento, embora que na Constituinte, né, brasileira, em outros países, né, em muitos outros países, existe lei que separa, né, que apoia o divórcio, a separação de um casal. Mas nós sabemos que a família é primordial para Deus. Nós sabemos que a humanidade, ela se multiplicou em relação família. E quando se fala família, se fala céu. Tanto é que Deus começou o mundo com família e Deus vai terminar o mundo resgatando família. Nós sabemos que Deus começou o mundo com amor e Deus vai resgatar
aqueles que são seu com amor. Então nada pode separar um casal que é casado legitimamente, né? Então, aí Jesus foi e disse, né? Por dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É aqui, ouvinte, é aqui que muitos teólogos, né, eles têm caído em contradição à palavra do Senhor, quando se diz aqui, ó, não sendo por causa de prostituição. Aí muitos teólogos pegou essa parte aqui e tem falado o que muitos querem ouvir, porque a nossa carne quer ouvir aquilo que satisfaz ela. Então, o que eles fizeram? Né? Por muitas vezes, que o apóstolo Paulo ele passou por esse momento também, de pessoas que casaram muito jovens, às vezes, né, que acontece muito no dia de hoje. Aí o casamento não dá certo, aí eles vêm, se separam, aí entrou no coração deles, e agora? Como é que nós vamos fazer? Ele é tão jovem, ela é tão jovem. Então eles procuraram um meio de arrumar um jeitinho para passar a mão por cima. Então, eles pegaram este ponto aqui, né? Não sendo por causa de prostituição, e lançaram. Então tá bom. E muitos têm ido por aqui. Que eu tenho, né? Que eu não debato, irmãos, a palavra. Eu gosto muito de observar a palavra do Senhor, né, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, não debater, que a palavra do Senhor ela não é debatida, ela é entendida. Quando há debate, é porque ou alguém quer sobressair para o seu ego, ou alguém sempre quer um apoio para o ego, né, o debate. Já que há debate é porque não tem entendimento, mas a Bíblia ela é entendida, né, tanto na parte espiritual, até mesmo na parte pessoal, né? Então, quando Jesus fala aqui, a não ser por causa da prostituição, Jesus está falando sobre o divórcio. O assunto começou sobre o divórcio. Jesus jamais está falando que é para casar de novo. Ele está falando sobre o divórcio. Quer dizer, não que Jesus ele é contra o perdão. Claro que nós somos a favor da família. Se alguém da família, um cônjuge, né, veio cair em contradição, em infidelidade, em prostituição, né, o que acontece? Nós somos a favor que a pessoa que foi traído vai lá, né, e perdoa e continua a nova vida, entendeu? E a pessoa que traiu tenha o coração quebrantado para reconhecer o pecado, para reconhecer o que ele fez ou o que ela fez, porque, amados irmãos, a traição é a pior coisa que pode acontecer na vida humana, é a traição. A traição ela é tão terrível, não é só num casamento, ela é terrível numa amizade, ela é terrível entre uma família, né? Entre um irmão, um irmão mesmo de sangue com outro irmão de sangue. A traição ela é terrível. A traição ela é tão terrível que Pedro negou Jesus, mas Jesus não sentenciou Pedro. Tomé, a todo tempo, ele tinha a fé dele, pequenina, mas Jesus não sentenciou. Mas
para o traidor, Jesus Cristo sentenciou. Todos sabem qual foi a sentença de Judas, o traidor. Nem Jesus aceitou a traição. Mas também não é porque alguém caiu nessa infração que não é digno de perdão. Tem o perdão, sou a favor que a pessoa perdoa, né? Que a pessoa venha também lutar para levantar a sua família, porque se fala família. Mas hoje em dia eu tenho visto também colegas de trabalho, né? Pastores que esses dias mesmo, abrindo parênteses, tá, ouvinte? Esses dias mesmo eu tive com um colega de trabalho, um pastor, que tem uma pessoa lá, da congregação dele lá, que essa pessoa vem cometendo essas infrações, né, de hoje. Então, por último agora, o irmão, né, esse suposto irmão, foi lá e cometeu essa infração com a irmã que é casada, né, com o próprio irmão da igreja. Então, esse irmão foi, esse diácono foi, caiu com a esposa de um obreiro lá. Não sei se era diácono também, caiu com a esposa do obreiro, né? Então, o que aconteceu? Aí esse pastor, o que ele tem que fazer? Meus amigos, colegas de trabalho, pastores, vamos ter sabedorias, né, nessa situação, porque faltou um pouco de sabedoria para esse nosso colega. O que esse pastor faz? Não é a primeira vez, mas o que ele faz? Ele chega para a pessoa que foi traído e coloca aquela palavra dura. Não, você tem que perdoar, você tem que aceitar ele de volta, você tem que aceitar, tem que perdoar. Tu não pode ser assim. É verdade, ouvinte. Eu sou a favor que a pessoa perdoe. Eu sou a favor que a pessoa perdoe. Mas aqui, se vocês prestarem atenção, Jesus Cristo, ele aqui já falou, a não ser a separação, a não ser por causa da prostituição. Jesus está falando do divórcio. Então, o que nós que estamos na frente do trabalho, estamos presidindo o trabalho, o que nós temos que fazer? Nós temos que chegar diante da pessoa que cometeu a infração, primeiramente, fazer com que a pessoa entenda que errou e que a pessoa venha produzir fruto de arrependimento. E se realmente essa pessoa que cometeu essa infração produziu fruto de arrependimento, aí nós podemos chegar para a pessoa que foi atraído ou traído, conversar com aquela pessoa, trabalhar no psicólogo daquela pessoa, porque, amados irmãos, a traição, ela é terrível muitas vezes não, ela é terrível para quem é traído. Para quem é traído que sofre a pressão psicológica. Agora, quem traiu, e eu tenho observado, irmãos, que o que mais tem acontecido é isso. Eu tenho observado que, da maioria das vezes, quem traiu não tem a sensibilidade de se humilhar. Quem traiu, ele sempre, ou ela, sempre fica naquela posição. Aí quem foi traído se acha, a primeira coisa que o inimigo coloca na mente da pessoa, e a psicologia da pessoa trabalha, a pessoa se acha, é porque eu não estou se arrumando bem, é porque eu estou deixando de fazer isso, é porque, amados, você que foi traído, ou você que foi traído, não é porque você é feia, não é porque a pessoa que caiu lá com o seu esposo ou com a sua esposa é mais bonita ou é melhor do que você, não é não. Você foi traído simplesmente porque a outra pessoa, não sendo cristão, não teve temor a Deus e não ama, a realidade é essa, não ama a família ou caiu por fraqueza, mas a culpa não é sua. A culpa não é de quem foi traído. A culpa sempre vai ser de quem o traiu.
Então se levanta dessa tua prostração, se tem alguém que está ouvindo essa live ou que vai ouvir futuramente essa live, eu quero dizer para você, você que sofreu traição na sua vida conjugal, não se sinta que é porque você não se arruma bem, não se sinta que é porque você não coloca roupa escandalosa, que aquela pessoa conseguiu seu esposo ou conseguiu sua esposa, porque você não coloca aquela roupa escandalosa. Não é isso não, ouvinte. Você foi traída pelo seu esposo ou pela sua esposa. Foi falta muitas vezes de caráter, porque quem tem caráter ama a família. E pode ter a fatalidade também, né? Que a pessoa não vigiou, né? Então, principalmente você que guarda a palavra do Senhor, né? Que tem essas irmãs, tem esses irmãos fiel a Deus, que guarda a palavra do Senhor, que guarda a doutrina do Senhor, que você não é vaidoso em parte de cabelo, em parte de veste, você até se veste bem, se penteia seu cabelo, mas não usa vaidade, não tira o natural de Deus. Cuidado, é você que o inimigo vai lutar para tentar te tirar essa espiritualidade, para você achar, agora eu tenho que alisar meu cabelo, eu tenho que fazer sobrancelha, eu tenho que usar roupa curta para conquistar meu esposo, foi por isso que ele me traiu. Vai vir pessoa, vai falar, é porque você não pinta a unha, você não passa o batonzinho, você não faz a sobrancelha, é por isso que seu esposo traiu. Ou então vai vir outro irmão, vai falar, é porque você fica aí andando de calça comprida, você não bota uma bermuda para mostrar o seu físico, então é por isso que sua esposa traiu. Não, ouvinte. Não é por isso não. Traiu porque deu lugar à carne. Mas a palavra do Senhor está dizendo, a não ser por causa da prostituição. Então, se a pessoa que foi traído, ela também botar no coração, não, eu até perdoo, porque nós temos que perdoar. E perdoar não é guardar mágoa. Nós temos que perdoar em nome de Jesus. Mas se a pessoa botar no coração, bom, porém, eu até te perdoo, mas não quero conviver mais com você. A pessoa que foi traído tem esse direito. Mas só que tem um porém. Só que também não pode casar com ninguém mais. Por isso que eu sou a favor que a pessoa, nós que somos cristãos, tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo para perdoar e continuar uma nova vida, né? Igual o próprio Jesus fala, quando a pessoa que traiu produz fruto de arrependimento, porque tem pessoas que traem e não produz fruto de arrependimento. Porque eu conheço pessoas que traiu, aí a esposa ou o esposo aceitou ele ou aceitou ela de volta, aí qualquer picuinha que tem entre ex, aí joga, é por isso que eu traí. Isso aí é obra da carne diabólica. Traiu porque não vigiou, seja masculino ou feminino, foi parte de sem vergonhice. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, já tem a sensibilidade que lá atrás o Senhor Jesus fala, né? Que só em atentar por uma mulher, não precisa nem estar casado, vamos supor, seja jovem, seja idoso, qualquer classe de idade, só em atentar por uma mulher, né, e desejar aquela mulher, já adulterou com ela. Então os verdadeiros servos do seu servo do Senhor já tem essa ciência, já tem essa vigilância, já arranca o olho e lança fora para não ficar cobiçando. A cobiça é também adultério. Então, se a cobiça é adultério, só em eu pensar, eu sou casado, só em eu vir só um pouquinho de imaginação, de eu deitar com outra mulher, meu coração já vai doer, eu vou falar, meu Deus, tem misericórdia, me livra disso. Uma, porque nós tememos a Deus. Outra, porque nós temos uma família a zelar e temos um nome a zelar. Então, mas voltando, né, a não ser por causa de prostituição, né, que a pessoa pode divorciar. Aí o divórcio é válido, a não ser
por causa da prostituição. Aí o divórcio é válido, mas eu quero dizer, vale a pena perdoar. Sou a favor de família, vale a pena perdoar. Mas se todavia a pessoa querer se divorciar, a pessoa tem um direito de se divorciar. Mas de maneira nenhuma a pessoa pode casar de novo, né? Tanto é que está assim, ó. E casar com outra comete a mulher não sendo por causa de prostituição. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Não tem jeito. A pessoa traiu. E se casar de novo, está em adultério. Adultério 2 vezes. E a pessoa que foi repudiada, né, que foi largada, né, se casar com outro também comete adultério. Não tem como. Então, pode até se divorciar, mas fique só. Aí, a prova é essa. Aí os discípulos de Jesus que falaram, disseram-lhe seus discípulos, Senhor, é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunuco que foram castrados pelos homens, e há eunuco que se castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebe. Então Jesus aqui já entrou, né, falando sobre os eunucos, né, irmãos? Tem umas classes de pessoas aí que pega essa parte aqui e quer dizer até que Jesus, né, aceita o homossexualismo, o lesbianismo por causa disso aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe que nós estamos falando de divórcio, né? Mas não é não. Quando Jesus falou aqui que há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe, resumindo, ouvinte, não vou ler tudo de novo, resumindo, o que Jesus quis dizer acerca dos eunucos? Que uns nascem eunuco, outros se faz eunuco, outros se castra, né? Porque nós sabemos que lá, no tempo lá da lei, uma pessoa para cuidar, né, das mulheres do rei, tinha que ser eunuco, e de primeiro era honroso uma pessoa que era separado para tomar conta das mulheres do rei, mas se castrava. Para quê? Para que eles não cobiçassem as mulheres lá do rei, lá, da rainha lá, né? E outro já nascia eunuco. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que tem como sim o homem, a mulher, a serva de Deus, o servo de Deus que é espiritual, viver em espírito, viver, né, em verdade, isso que Jesus está querendo dizer. Olha só, há condições sim, dá para o homem viver sim sem mulher, dá para a mulher viver sem homem sim. Aí ele deu exemplo dos eunucos. Foi por isso que ele falou dos eunucos. Então aqui não abre margem para o segundo casamento, sendo que um dos cônjuges está vivo. Não tem como. Então eu quero dizer para você que está no segundo casamento, com toda a propriedade, eu quero dizer para você, você está correndo o risco de perder a tua salvação por 2 motivos. Primeiro motivo, se você partir desta vida para outra, nesta situação, tu pode ter certeza, não estou julgando, é a palavra, porque o Senhor Jesus disse para nós não julgarmos ninguém, mas a palavra vai nos julgar. Amém? A palavra nos julga. Pela palavra de Deus, se você partir desta vida para outra, nesta tua situação, seja irmão, seja irmã, se partir desta vida para outra, nesta situação, sem medo de errar, sem salvação. E se Jesus vir tiver nessas condições, não sobe. É bíblico aqui, está em adultério. Lá em Apocalipse diz que os adúlteros não herdarão o céu. Os mentirosos, os feiticeiros não herdarão o céu. Ouvinte, não tem outra palavra. Ah, mas eu já estou há tanto tempo casado, no segundo casamento eu tenho um filho, tenho um sentimento. Eu quero dizer para os irmãos que eu costumo dizer assim, eu não mando ninguém largar ninguém.
Mas agora eu mando a pessoa ir para a palavra e vai para o joelho para que Deus faça isso. Eu conheço testemunhos de pessoas que estavam no segundo casamento, que nós não adotamos de maneira nenhuma, que nós somos a favor da verdade, ainda que corta na carne, nós somos a favor da verdade. Então, nós já tivemos situação de irmãos que vieram para a igreja, né? Na época até Deus Amor, de irmãos que vieram, foram para a igreja, né? No segundo casamento. Então, nós, com jeitinho, com sabedoria, nós vamos lá, mostramos dentro da palavra, aí aqueles que concordam, fica lá, a gente não manda ninguém separar. Então, irmãos, teve pessoas que ficou lá, ali lutando, orando, até jejuando e vivendo junto, só que não participava das obrigações da igreja. Eles eram apenas aqueles frequentadores, né? Que eles concordavam dentro da palavra, então eles eram frequentador. De repente, sabe o que aconteceu? A chama do Espírito Santo entrou no coração do irmão, entrou no coração da irmã. Então eles falaram: pastor, eu quero a salvação. Nós já estamos conversando, então o que acontece? Então ela vai ficar para o lado dela, eu vou ficar para o meu lado. A gente fala: isso aí é vocês. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher voltou para o primeiro casamento, o esposo a recebeu gostoso. E o irmão, o que o irmão fez? Foi lá e casou-se, né? E vários assim, porque a palavra de Deus é para aqueles que estão perdidos. Há pessoas que estão perdidas, então nós não podemos deixar a pessoa perdida. Isso custa salvação, irmãos. Segundo casamento custa salvação. Você que está no segundo casamento, encontra a vida, a esperança. Ora a Deus para Deus trabalhar na tua vida, para Deus trabalhar na vida da tua companheira e fazer uma obra. Seja qual for a obra. Mais vale é ganhar a alma do que, né? Mais vale é ganhar uma alma do que o mundo todo ser perdido. Então, foge desse segundo casamento. Você, pastor, que prega ir, né? Que pode o segundo casamento, ora a Deus, se humilha, que está errado, é pecado, tu está em pecado, tu está abrindo mão para o pecado. Eu quero dizer que eu eu conversando com um pastor, que ele estava entrando para o segundo casamento, eu falei: rapaz, você não faz isso, não entra, porque ele já veio falar que a palavra que ele estava convencido na palavra, que a palavra de Deus dava esse respaldo, que ele podia casar sim, que ele ia casar, que não sei o que. Eu falei: rapaz, olha, entende bem então, se você quer casar nessa situação que você está, você então case-se nessa situação, mas você não vem falar que a Bíblia te dá esse repouso, porque se você vir falar para mim que a Bíblia te dá esse repouso, eu vou sempre te falar que você está errado. Agora, se você quer casar, é você. Eu vou casar, eu vou para o céu. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, entende bem, se você estiver no segundo casamento, e se Jesus vir buscar a igreja, e você chegar naquele dia, você entrar no céu com o segundo casamento, com sua verdadeira esposa viva, e você entrar no céu, eu falo que Deus não é o meu Deus. Aí o que ele falou? Ele chegou e falou: eu vou dar um tiro de escopeta no Satanás. Eu falei, aí ele tentou, não conseguiu, irmãos. Então, está aqui também, né, em aos Romanos 7, vocês podem ler aos Romanos 7, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre estar da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Irmãos,
E como é que pode o segundo casamento? O segundo casamento só pode se um dos dois morrer. Aí quem ficar vivo está livre. Mas enquanto os dois viver, se casar com o outro, está em adultério. Está em adultério. Adúltero não entra no céu. Então sai do adultério, sai do segundo casamento. Tem pessoas que estão até no terceiro casamento, né? E tem também, para encerrar, tem também aos Coríntios 7, se não me faz a memória, né, 10, né? Aos Coríntios 7, verso 10, que diz assim: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas, né, só isso mesmo, né? Então, não tem respaldo para o segundo casamento. Não tem. Então, foge do adultério. Então foge do adultério, foge do segundo casamento, ouvinte. Então por isso que o Senhor Jesus falou, né, que há eunucos que nasceram eunucos, há uns que se faz eunuco, e há uns que se castra a si mesmo por amor do reino dos céus, né? Quem pode receber esta palavra, recebe. Então, o homem, a mulher que está em espírito tem condições de matar a carne, sim. Se você não quiser ter o seu esposo de volta porque cometeu adultério, né? Foi infiel. E se você não quer a tua esposa de volta porque cometeu adultério, nada a ver. Você só não pode casar de novo. Então, queima a sua carne. Seja um eunuco para o reino de Deus. Aí pode. Mas todavia, que se você quiser ter a mulher, ou você quiser ter o esposo, ou a única condição é essa: você perdoa, né? E você se humilha, conquista, porque eu costumo dizer, é quem trai que tem que conquistar. Mas só, irmão, o diabo é tão sujo que ele inverte os valores. E se a gente não vigiar, a gente faz com que a pessoa inverte os valores. A gente bota com que a pessoa que foi traído é errado e bota quem traiu tá certo. E quem traiu, pode prestar atenção, a maioria das vezes, quem traiu nunca produz fruto de arrependimento. Então é quem traiu que tem que ser trabalhado para sair dessa envergonhice. E quem foi traído tem que ser trabalhado o psicológico da pessoa, porque ser traído, irmãos, é terrível. É terrível ser traído. Alguém fala, mas por que você fala isso? Eu não gosto de entrar nesse assunto, irmão, porque eu tenho meus filhos, eu não gosto muito de entrar nesse assunto, não. Mas eu, na época, eu passei por este momento difícil, né? A mãe das crianças cometeu essa infração, mas nem por isso eu lutei para resgatar meu casamento na época. Mas só o que acontece? Ali que eu peguei uma grande experiência. Que experiência é essa? Porque a todo tempo eu aprendi na palavra do Senhor que às vezes nós temos que perder a razão para conquistar. Tinha vez que eu perdi a razão, mas aquela pessoa se achava. Falei, Jesus, tem misericórdia. Aí teve uma época que eu parei de pedir até perdão e deixei na mão de Deus. Até que chegou um dia, né, que os meus filhos, né, me perdoem, não gosto de entrar nesse assunto, porque eu tenho um filho, né, irmãos? Então, 2 filhos amados. Então, o que acontece? Até que chegou numa época, ela foi numa certa vigília, numa igreja da Deus Amor, e nós sabemos que esse ministério é abençoado, né? Tem vaso de Deus. Então Deus usou um irmão e falou, olha, eu vejo a tua aliança quebrada, mas a aliança não pode ser quebrada, mas se tu crê, Deus une o seu casamento. Ela chegou e falou, irmãos, para o vaso, eu não quero que Deus une meu casamento. E eu senti naquele momento, eu senti que aquela vontade de conquistar a minha família saiu. Então deixei na mão de Deus. O tempo foi passando, ela sofreu, né, que ela foi, saiu de casa. Aí sim
eu pedi o divórcio, né, que o negócio estava feio. Irmão, vocês imaginam, irmãos, eu sair na rua, a pessoa andar atrás de mim de bicicleta, me chamar de boi. Eu me lembro disso, né? Mas Deus me deu vitória. Nem por isso, irmãos, eu abri mão do céu, não. Fiquei no céu. Aí sabe o que aconteceu? Não sei se foi por causa disso. Lá na frente, ela se acometeu de uma enfermidade terrível e veio a falecer. E hoje, graças a Deus, né, em parte, estou livre, tá, irmãos? Mas ela veio a falecer. Aí aquela pessoa que corria atrás de mim de bicicleta ficou com medo, que ele achou que ela morreu porque ela vacilou comigo. Aí ele ficou com medo, veio me pedir perdão. Eu falei, não, rapaz, está perdoado, entendeu? E muita gente, irmãos, que riram de mim, depois ficaram com medo, porque eles acharam que ela morreu por causa de mim. Não, ela morreu por causa de mim, não. Ela morreu simplesmente porque ela tinha um coração duro. Eu nunca falei isso aqui na live. Ela tinha um coração duro. Ela falou que era melhor ir para o lado de Satanás, que Satanás dava as coisas a ela mais rápido do que Deus. Então, de Deus ninguém se zomba, né? Aí veio acontecer isso. Mas, segundo eu fiquei sabendo, que lá no hospital ela voltou para Jesus, né? E veio a falecer. Mas então, ouvinte, quando eu estou falando, não é porque alguém pode ter falado, porque não é ele, eu já passei por isso. Mas Deus me deu vitória, não pela morte da mãe das crianças, que eu jamais queria que ela morresse, porque jamais queria que meus filhos tão cedo ficassem sem mãe, jamais. Deus sabe, eu jejuava e orava por ela, né? Mas ela veio, né? Mas Deus foi e deu vitória. Então quero dizer mais uma vez você, cuidado com os falsos profetas, irmão. Nós estamos no final, irmão. Tem muitos que estão dizendo que nós estamos no princípio das dores, irmão. Nós já estamos indo para o final do princípio das dores. Nós já estamos no caminho do arrebatamento. Nós estamos vendo por aí, irmãos, o anticristo já está preparando tudo para a besta. Então foge logo desse segundo casamento. Você que é casado, é casada, seu cônjuge ainda é vivo e você está com o segundo casamento, você foge. Irmãos, o diabo é tão astúcio, ele é tão astuto, melhor dizendo, porque nós sabemos que às vezes a pessoa passa uma luta danada com aquele casamento que casou legitimamente pela lei, e quando a pessoa está com a vida amigável com outra pessoa, o diabo não perturba, porque a pessoa está em pecado. Eu conheço pessoa que fala assim, não vou casar não, que depois que está amigado, eu não vou casar não, porque quando casa passa uma luta danada. Então, e você também que está amigado aí, que você é livre, casa, batiza, cuidado, ouvinte, você que toma ceia no segundo casamento, isso é pecado. Você que está tomando ceia amigável, isso é pecado. Você que toma ceia em fornicação, é pecado. Vamos se unir e casar, irmãos, porque Jesus, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, falou para Timóteo que no final do tempo ia vir homens, né, que ia ser contra casamento. É isso aí, homem que é contra o verdadeiro casamento. Quer que você vive no segundo casamento, quer que você vive aí amaziado, foge disso. Você que tem condições de casar, casa. Que isso agrada a Deus, a família agrada a Deus. Ouvinte, que Deus abençoe, amém? Que Deus abençoe. Uma palavra de oração. Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Deus, nós sabemos, Senhor, que muitos, ó Pai, entram, meu Pai querido, em polêmica, Senhor, acerca da Tua palavra. Mas a Tua palavra, meu Pai, ela é fiel e verdadeira, Senhor. Ó Deus, abençoa, ó Pai, essas vidas, Senhor, que estou enganada, Senhor. Porque, ó Pai querido, o ego deles, Senhor, meu Pai, foi sustentado, Senhor, por alguém, ó Pai querido, amado. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, renovar essas vidas agora, Senhor, tirar essas vidas, Pai querido, do segundo casamento, Senhor, meu Pai, para que essas vidas, Senhor, venham a ser salvas, aqueles que estão, meu Pai, em fornicação, que eles venham, meu Pai querido, amado, ó Deus de poder se consertar, Pai, diante de Ti, Senhor, tenha misericórdia, Pai, dos nossos irmãos, Pai, que estão, meu Pai, na frente do trabalho, nos altares, Senhor, ensinando o povo errado, se são filhos da salvação, Senhor, que eles
também produza, Senhor, fruto de arrependimento, Senhor, e venha ensinar o certo, Pai, ao teu povo, Senhor. Deus, porque os verdadeiros, Pai, fiel a Ti, os verdadeiros cristãos, Senhor, não está, meu Pai, de olho, Senhor, em dízimo, não está de olho, Senhor, meu Pai, em oferta, e não está de olho, Senhor, que a igreja, Pai querido, amado, fica amarrotada de pessoas, Senhor. Os verdadeiros do Senhor, ouve a Tua voz, Pai, e o Senhor, do Senhor, elas são ouvidas, Pai querido, elas, Senhor, prega, Pai, a santidade, vive a Tua palavra, Senhor, e vive, meu Pai, o verdadeiro amor, porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor só ama, Senhor, quem Te ama, Senhor, ó Deus de poder e glória, e o que de madrugada te busca te acharão, Senhor. Deus, como eu posso, Pai querido, amar o Senhor, meu Deus, se eu, Pai, apoio, Senhor, o pecado, Senhor, o amor do Senhor não está na minha vida, e não está na vida, Senhor, daqueles que apoiam o pecado, que ensina errado, porque diz a Tua palavra, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque todos que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Senhor, não deixa nós perdermos o Teu amor, essas vidas, Pai, que fala até que Te ama, Senhor, mas que apoia, Pai, o adultério, Pai, o segundo casamento, Pai, é bíblico, Senhor, o Senhor não ama, Pai, eles enquanto estiver nessa situação, que o Senhor só ama quem ama o Senhor, Pai, é bíblico, Pai, para a salvação, o Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, ó Deus, para resgatar as almas, mas para entrar no céu, Senhor, o Senhor só ama aquele que ama o Senhor, aquele que renuncia, aquele que corta, Pai, na carne, mas o Espírito, Pai, fica, Pai, vivo. Abençoa teus servos, tuas servas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.